Graça e paz a você que está acompanhando esta reflexão. Existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém daria, vendia. Mas existem conselhos para a vida que são extremamente valiosos e eles são de graça. Especialmente eu quero compartilhar com você alguns conselhos para a vida que estão no livro de Provérbios, no capítulo 3. Um deles é o seguinte: guarda os mandamentos no teu coração. Guardar os mandamentos no coração é guardar no mais íntimo do ser, de forma que, estando tão íntimo no nosso ser, esses mandamentos venham comandar a nossa vida, o nosso pensamento, nossas ações. É o que diz aqui no versículo 1 do capítulo 3: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os mandamentos. Existe outro conselho neste provérbio que é o conselho para que confiemos no Senhor de todo o coração. Veja só o versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mais vale confiar no Senhor do que em nós mesmos. Mais vale confiar de todo o coração no Senhor do que naquilo que nós entendemos ou pensamos ser importante. Neste mesmo provérbio, Salomão diz para não sermos sábios aos nossos próprios olhos, porque a nossa sabedoria ela é limitada, ela é falha, mas confiar no Senhor, na sabedoria que vem do Senhor, isso sim é um bom conselho. Esse texto fala sobre outro conselho que é o conselho para que honremos ao Senhor com os bens. E honrar ao Senhor com os bens, como diz aqui no versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É reconhecer que nada é nosso, tudo vem de Deus e nós honramos a Ele com aquilo que nós temos. Outro conselho que encontramos nesse texto é para que aceitemos a disciplina do Senhor. Na verdade, esse conselho é especificamente aos filhos, aqueles que estão ligados a Deus por uma filiação, a filiação que ela é uma realidade em Cristo. Todos aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus, são chamados filhos de Deus, e o provérbio nos aconselha a aceitar a disciplina do Senhor, como diz aqui: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Veja só que Deus disciplina os seus filhos, porque Ele quer bem. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que servem como disciplina de Deus para nos trazer de volta a caminhar na direção certa, quando muitas vezes nós nos desviamos. Que precioso conselho da palavra de Deus. Mas veja só, tem mais conselhos. O conselho para guardarmos a sabedoria que é igual à vida para a alma. Versículos 21 e 22 diz assim: Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma. Meus irmãos, vida para a alma significa a vida que está no íntimo do nosso ser, é a vida que brota de dentro para fora. E essa vida que brota de dentro para fora, ela acontece a partir do momento que é guardado no nosso coração a palavra de Deus e a sabedoria que vem de Deus. Vamos para um próximo conselho, conselho de graça. O conselho para estarmos prontos a socorrer o nosso próximo. Versículo 27 diz assim: Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, esse é um conselho para que não sejamos egoístas, para que não sejamos voltados apenas aos nossos próprios interesses, mas um conselho para que também olhemos as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor e, tendo nas mãos a condição para acudir, não devemos deixar de fazê-lo. Isso é uma ordem do Senhor, amar o próximo. E Ele nos aconselha na sua palavra para que não deixemos de fazer isso. E eu vou terminar com mais 2 conselhos deste capítulo, que é: não siga os caminhos dos perversos, porque eles são rejeitados por Deus. Em muitas partes do livro de Provérbios,
o Senhor nos exorta: não ande com o homem mau, não se assente com aquele que pratica o mal. E exatamente porque fazer isso significa compactuar com os seus atos. Então aqui no versículo 31 e 32 diz assim: não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. O Senhor rejeita os perversos. Para que você vai andar e compactuar com atos e ações rejeitados por Deus? Para que nós vamos conviver e praticar aquilo que Deus rejeita? Então, esse é o penúltimo conselho, e eu termino com o último conselho, que é o conselho de entender que o Senhor é a favor do justo, dos humildes e dos sábios. Então, o Senhor, por um lado, rejeita os perversos, mas o Senhor apoia, ajuda, abraça, acolhe aqueles que vivem uma vida de justiça, de humildade e de sabedoria. Então você vai ver isso comigo aqui no versículo 33 ao 35, que diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Vejam só, tantos conselhos bons, tantos conselhos maravilhosos, tantos conselhos que servem para a vida aqui, mas também servem para a eternidade. São conselhos nos dados de graça. Que Deus o abençoe e enriqueça cada vez mais a sua vida.